A paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Elane Silva e eu venho através desse vídeo trazer um pouco do meu testemunho para a tua vida. Na verdade, eu já tinha começado a contar meu testemunho aqui na internet, só que eu apaguei e retrocedi, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu vou voltar agora com os vídeos para a glória do Senhor e contando para vocês uma parte do meu testemunho, que eu tenho certeza que vai trazer uma edificação para a tua vida. Desde já eu quero pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem, né? Compartilhe com o vizinho, com a mãe, com a avó, com o irmão, com alguém que o Senhor colocar em seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor falará fortemente a cada vida que você compartilhar. Amém? Eu quero deixar aqui o Salmo 126 para a tua meditação, antes de eu começar a contar meu testemunho. Salmo 126, que vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Fazê-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse Salmo 126, ele fala muito ao meu coração, porque houve um período da minha vida em que eu estive em um cativeiro, que eu achei que não teria mais solução, que eu achei que não teria mais saída para a minha vida, mas o Senhor mudou a minha história, me restaurou. E hoje o que o Senhor tem feito na minha vida, eu só tenho que agradecer. E eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer muito mais, porque ainda tem alguns cumprimentos de promessa sobre a minha vida, a minha casa, que ainda não se cumpriram, mas vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde esta palavra no teu coração. Eu não sei o que é que você tem passado, mas pode ter certeza que no momento certo você vai se alegrar muito, vai alegrar muito o teu coração e vai viver o melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua história. Aleluia. Vou começar a contar uma parte do meu testemunho para vocês e vou começar a contar da forma que o Senhor ministrara no meu coração durante a madrugada. E o Senhor me fez lembrar, me fez refletir que naquela época em que eu passei esse processo na minha vida, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era religiosa com excessividade, que isso não agrada ao Senhor, pela palavra de Deus, não agrada a Deus. E aquele momento em que eu vivi aquele sofrimento, aquela prisão, todos os dias na minha mente eu acreditava que eu precisava suportar, eu precisava aguentar, com medo do que iam dizer, com medo do que iam falar, porque eu não queria passar pelaquela vergonha abertamente, publicamente, quando na verdade eu já estava sendo envergonhada, porque muitos viam e sabiam, mas ninguém chegava para mim para contar nada. Eu achava que o que eu sofria era só interno, agressão física, psicológica, abuso, dentre outras coisas que eu vivi no secreto. Eu acreditava que aquilo ali era só eu que via aquele cenário. Eu não tinha coragem nem de contar para minha mãe, quando na verdade a internet, o pessoal da igreja, da rua onde eu morava na época, todo mundo já sabia que eu era traída. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me recordo, irmãos, que teve uma época da minha vida em que eu chamei uma amiga para aconselhar exatamente sobre isso que Deus me permitiu passar. Ela chegava no trabalho com marca roxa no olho, no corpo, e ela dizia que estava sofrendo agressão física, psicológica, traição. E eu olhava para a cara dela e dizia assim: você tem que suportar, foi você que procurou, foi você que aguentou, agora aguente. A religiosidade excessiva falando. E hoje em dia ainda tem muita gente dessa forma, sabe por quê? Não procura estudar a Bíblia Sagrada, as Escrituras do Senhor. A palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará.
Mas talvez alguém vai assistir a esse vídeo e vai dizer assim: Elaine, mas Deus é o Deus que restaura, que transforma, que muda o homem. Sim, eu não estou te falando aqui em momento algum que ele não faz isso, ele faz. Mas o homem precisa querer. O homem em si que eu falo, irmãos, é referente ao homem e à mulher. Deus, ele não é invasivo. Ele não vai invadir para querer mudar ninguém na Torá. Eu preciso querer a mudança, eu preciso querer a transformação. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando eu aconselhei essa amiga minha, eu fui errada, porque existia a justiça da terra para reparar aquele dano físico nela, e existia também a justiça de Deus pela palavra. Só que eu não lia, eu não examinava as escrituras da forma correta para poder passar algo para ela de Deus. Eu deixava a religiosidade excessiva falar demais ao meu coração. A mesma coisa era eu ver alguém caindo em fornicação, em pecado. Eu sempre olhava com um olhar estranho, de acusador. Lembra quando aquela mulher foi pega num ato de adultério? Que pegaram ela e levaram até Jesus para predejar e queriam saber o que é que Jesus ia falar a respeito daquilo? Elaine do passado estava com a multidão com a pedra na mão para predejar a mulher. Eu estaria nessa posição. Só que a Elaine de hoje não. A Elaine de hoje está na posição de Jesus. A posição que acolhe. A posição que chama para a repreensão através da palavra. Que diz que há perdão, se arrepender em espírito e em verdade, a transformação de vida, a história nova, a renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antigamente eu não era assim, e o Senhor me permitiu ser quebrada, ser lapidada, ser podada. Louvado seja o nome do Senhor. Para que hoje eu viesse estar aqui através deste vídeo, contando para você o meu testemunho de vida. E quando eu tive o meu primeiro casamento, eu sofri muito. Teve coisas que eu passei no secreto que eu nunca tive coragem de chegar para minha mãe quando eu estava em vida, porque minha mãe já é falecida, e contar. Eu tinha vergonha de postar algo na internet. Eu tinha vergonha de andar nas ruas. Eu andava de cabeça baixa por tudo que eu passava, que eu enfrentava. E algumas pessoas que sabiam que eu era traída, que via a pessoa me traindo, nunca tiveram coragem de chegar para mim, de me contar, de me mostrar. Ao contrário, falavam de mim, me criticavam, me apontavam, enquanto eu estava lá sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês sabem que eu queria a mudança daquele cenário? Eu queria que Deus me levasse para que aquela dor, aquele sofrimento passasse. Quantas vezes eu fui para o joelho pedir ao Senhor a morte para sair daquela vergonha que eu vivia, daquele cenário de dor, que a minha alma gemia de uma forma que só Deus e eu sabia. Eu, em vez de buscar de Deus uma mudança de história para mim, eu pedi a Deus que o Senhor me matasse para tirar daquela vergonha. Porque eu não aguentava mais jejuar por um casamento, colocar a mão na cabeça de alguém que não queria mudança, que não queria transformação. Eu não aguentava mais ver aquele cenário, eu não aguentava as pessoas chegarem para me dizer: ah, se você não fizer isso, Deus vai matar, Deus vai fazer, vai acontecer com você. Eu não aguentava mais levar um fardo nas minhas costas que não era só meu. Eu sei que eu precisava tomar uma atitude, mas a religiosidade excessiva e o medo do que as pessoas iriam falar não me deixava, tinha um bloqueio em mim. E ali eu engravidei da minha primeira filha e o sofrimento só aumentava. Depois de uns anos eu engravidei do meu segundo filho, o sofrimento só aumentava. A pessoa tinha ido embora, depois voltava, depois foi embora de vez e o sofrimento só aumentava. Eu vivia constantemente em uma dor.
E eu vivia em constante aparência. Que para as pessoas eu vivia um bem, que não conhecia a história, que não sabia do que acontecia, quando na verdade não era assim que estava acontecendo. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração na madrugada passada, para me gravar o vídeo, mas para me deixar claro a religiosidade excessiva que eu tinha a respeito de todo aquele cenário que eu vivia, que me fazia ficar naquela prisão, quando o Senhor já tinha uma história nova reservada para a minha vida. Porque o Senhor sabia da minha sinceridade diante dele. Ele sabia quem era Elane diante dele, na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Elane preferiu deixar a religiosidade excessiva falar mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento em que o Senhor me levantou. Louvado seja o nome do Senhor. E o momento em que Ele me levantou foi o momento em que eu comecei a estudar a Sua palavra. Comecei a buscar que o Senhor falasse comigo no secreto. Comecei a buscar que o Senhor falasse comigo de uma forma diferente. Enquanto eu estivesse orando e lendo a palavra dEle no meu quarto, no secreto. Eu nunca me esqueço, no dia em que eu entrei lá no quarto da casa que eu morava, lá na Bahia, eu ajoelhei e eu comecei a rasgar as fotos, sabe, daquele do passado, rasgar as fotos de dor e chorar. E aí eu comecei a cantar aquele louvor: Tu és o Deus que me vê no oculto, Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. E quando eu começava a ministrar este louvor, eu comecei a falar: o Senhor vai mudar minha história. O Senhor vai me levantar. O Senhor vai me restaurar. Cada vergonha que eu passei, tudo que eu sofri, não vai ficar como está. O Senhor vai trazer transformação. E comecei a profetizar no meio daquele vale. Eu digo a vocês uma coisa: foi Deus que me deu força para abrir a boca e profetizar naquele momento. Porque de mim eu não encontraria. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, quando eu decidi tomar essa posição de me divorciar, de sair daquele cenário de vergonha, foi um momento, louvado seja o nome do Senhor, em que eu comecei a sofrer outros ataques, que era exatamente os ataques que a religiosidade excessiva, louvado seja o nome do Senhor, me oprimia, me deixava com medo de vivenciar e de viver. Eu comecei a sofrer preconceitos na igreja, eu comecei a sofrer preconceito nas ruas. As pessoas não queriam mais me dar oportunidade, as pessoas já me olhavam como uma mulher suja, uma mulher imunda, porque eu decidi me divorciar daquele cenário, me divorciar da pessoa em que eu era casada ainda no papel, mas não morava mais comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu resolvi sair daquela prisão, eu resolvi ser livre daquela prisão, porque eu entendia que pela palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu estava coberta. Eu poderia sim me divorciar, porque quem errou não fui eu, quem quebrou a aliança não fui eu, quem pecou não tinha sido eu, louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, por misericórdia eu permaneci firme. Tiveram momentos em que eu me abalei e quis jogar tudo para cima, cansei de fazer tudo certo. Sim, tiveram momentos desses, sim. Principalmente quando eu perdi a minha mãe, que já é um outro testemunho a ser contado. Mas eu decidi confiar no Senhor e deixar o Senhor mudar a minha história. E foi um momento, para resumir, porque para o vídeo não ficar muito grande, que no aniversário do meu filho de 2 anos,
Eu fiz um culto de ação de graça. O Senhor usou uma irmã que eu chamei para trazer uma palavra, para falar comigo. Me disse tudo que só Deus e eu sabia, porque era o oculto que eu vivenciava no meu quarto. Ela chegou para mim e disse que Deus iria mudar minha história, que Deus estava preparando alguém para cuidar de mim, dos meus filhos, e que o Senhor ia levantar o meu ministério, que o Senhor ia me levantar, ia me honrar com força. Muitos iam criticar, não iam acreditar, mas era Deus que iria fazer. Aí ela falou comigo que me via batendo de frente com Deus, que preferia morrer ali sozinha do que passar pela vergonha de casar de novo, que não era o que eu queria. Até isso o Senhor revelou através da vida dela, que hoje ela encontra-se descansando no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por eu ainda ter um pouco de religiosidade nessa época, eu não queria que Deus fizesse isso. Para mim, se eu vivesse sozinha até a volta de Jesus com meus filhos, estaria bom. Mas não era o que Deus preparou para mim. E eu já vou parar aqui um pouco, fazer um parêntese para falar para você. Não é o que Deus ele tem para a tua vida. O Senhor não quer que a tua história pare por conta de um casamento frustrado. O Senhor não quer que a tua história fique do jeito que está. Ele tem transformação, Ele tem renovo, Ele tem libertação, Ele tem cura. Ele tem algo novo para você viver. Ele quer te usar para curar outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação. Aleluia. Mas talvez você alguém esteja assistindo esse vídeo dizendo assim: ah, mas ela está contando para as mulheres se divorciar, não esperar o tempo de Deus, está tudo bem. Eu estou contando o meu testemunho porque foi o que Deus fez comigo. O Senhor me permitiu divorciar e me deu uma nova história, me permitiu casar de novo com uma pessoa abençoada para a glória de Deus, que cuida de mim, dos meus filhos, com amor, com carinho, com sabedoria, um homem temente ao Senhor. E eu sei que tem alguns casos que o Senhor fez diferente. Eu sei que tem casos que o Senhor restaurou o casamento. Houve mudança, houve transformação, mas porque o homem quis e a mulher quis e se permitiu ser liberto, se arrependeu em espírito e em verdade, e o Senhor jogou no mar de esquecimento e fez uma nova história. Mas no meu caso, a minha situação foi diferente. Um não quis, um destruiu, continuou fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Eu vou arrancar de tuas mãos. Porque foi dessa forma que o Senhor falou comigo. Através da vida de um irmão que eu nunca vi na minha vida, me mandou um áudio pelo WhatsApp, um irmão de Minas Gerais, e falou: a pessoa quebrou a aliança que eu fiz. E eu vou arrancar das mãos dele e vou dar para outro cuidar, e vou restaurar ela e mudar a história dela. Foi o Senhor quem falou. E dessa forma o Senhor fez. E eu sei que tem mulheres que estão sofrendo porque foram abandonadas, estão divorciadas, sozinhas, cuidando de criança, cuidando de filho, não encontra apoio. Deus, Ele tem história nova para a tua vida, Ele tem renovo, Ele tem transformação. Se permita viver. Houve um tempo da minha vida em que eu comecei a dizer a Deus: não, Deus, eu não quero viver isso não, Senhor, eu não mereço isso não, Deus. Quando eu olhava a forma que meu esposo me tratava, cuidava de mim, aquele amor que até hoje, para a glória de Deus, ele é assim, eu dizia: não, Deus, eu não mereço isso não. Quando eu vi os meus filhos chamando ele de pai, pedindo para chamar ele de pai, e ele cuidando como um pai, como até hoje ele dá vida por essas crianças, eu disse: não, Deus, como assim, Senhor? O que está acontecendo? Eu vou passar por essa vergonha? Eu dizia dessa forma. Mas não era vergonha, era mudança, era transformação de Deus. Era história nova para a minha vida e eu tinha que aceitar. Porque o que Deus está com a mão, irmãos, ninguém mais coloca a sua. E eu me lembro que teve um dia que eu estava em constante oração falando com o Senhor a respeito de tudo isso que Ele estava fazendo comigo. Eu me lembro que foi um culto de família na igreja que eu congregava. O Senhor me chamou até a frente, tomou o pastor que estava ministrando, eu nunca me esqueço disso, pegou na minha mão e disse: aceite a nova história que eu estou fazendo.
E entregou algumas coisas, depois ele caiu no chão, porque ele não suportou o poder. Foi nesse momento que o Senhor impactou a minha história. Eu disse, meu Deus, o Senhor mais uma vez está falando comigo, só que dessa forma foi surreal, foi diferente. E eu precisei entender que a nova história, quem estava implantando em mim era o Senhor. E o Senhor tem nova história para a vida de muitas mulheres que estão assistindo este vídeo. Para algumas vai haver restauração, vai haver sim. Mas para outras o Senhor vai precisar tirar para restaurar. Aleluia. Porque o querer e a vontade de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Eu comecei a florescer quando eu saí desse cativeiro. Eu comecei a sorrir. Eu comecei a acreditar novamente. Eu comecei a sonhar. Eu me sentia que era ser amada, que era ser cuidada de verdade. Louvada seja o nome do Senhor Jesus. E tem mulheres que estão em situações neste momento, que estão assistindo esse vídeo, que estão passando por esse processo, acreditando que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque quem faz nova história é o Senhor, não é o homem nem a situação. Aleluia. E deixa eu te dizer mais. Glória a Deus, Deus seja louvado. O Senhor é poderoso, Ele é fiel. Eu muito me alegro, irmãos, e muito me emociono quando eu conto o meu testemunho. Isso é só uma parte que eu estou contando, não estou contando tudo, nem detalhado. Mas se você quiser saber tudo detalhado, pedir um conselho, uma oração, escreve aí nos comentários, louvado seja o nome do Senhor. Pede meu número do WhatsApp que eu vou passar, eu vou orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou contar mais testemunhos se você quiser ouvir, para edificação da tua alma. Mas eu sei dizer que Deus é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que restaura, sim. E hoje muita gente olha para mim diferente. Porque quando eu estive divorciada, as pessoas me olhavam com nojo, falavam de mim. Ah, porque ela fez isso. Me dizia tanta coisa, e dizia que eu tinha que ter suportado, aguentado e várias outras coisas que não foi o que o Senhor me disse. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu decidi ouvir a voz do Senhor e deixar Ele conduzir a minha história. E um conselho que eu dou para a tua vida neste momento: escute somente a voz do Senhor. Tem um louvor de Sara Farias que fala: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Cala a voz de todo mundo que está te dando os conselhos que não é Deus, e ouça só a voz do Senhor. Deus é restauração, pronto. Vou me pôr na posição, vou orar, vou continuar orando e clamando, o Senhor vai restaurar. Mas o Senhor quer me tirar daqui, Senhor, para restaurar? Amém. O Senhor já me tirou e agora quer me dar alguém para mudar a minha história? Amém. Porque muitos vão dizer que é pecado, que não pode. Mas se você for estudar a palavra da Escritura, se você for repudiada, traída, você pode sim. Mas tem uma condição também: você precisaria não dar o troco. Precisaria estar na posição que o Senhor te chamou, esperando em Deus para viver uma nova história. Aleluia. O Seu Deus que transforma, o Seu Deus que restaura. Então se permita ser transformado e restaurado pelo Senhor. Se permita conhecer a Deus e saber o novo que Deus Ele tem reservado para a tua vida. Eu tenho vivido promessas na minha casa, na minha família, que tem horas que eu sinto em casa, que eu choro, que eu digo assim: Senhor, não imaginei viver isso. Mas o Senhor está me fazendo viver. O Senhor Ele tem uma nova história para a vida de cada Tamar. O Senhor tem uma transformação para a vida de cada um. Então não pense que é o fim. Não pense que acabou. Não fique aprisionada com alguém que não quer nada com Deus, que não quer nada contigo. Não fique aprisionada nesse fracasso. Queira mudança, queira restauração de vida, transformação. Porque só Deus pode fazer isso pela tua vida. Só Deus é o Deus poderoso que tem o poder de transformar. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está voltando. E capaz de Jesus voltar e você ficar. Por que, Elane? Está amargurada, está angustiada, está triste, não consegue liberar perdão, porque não se consegue mais sentir no corpo as agressões, não consegue mais ver as traições. Aí trancou o coração. Jesus voltou, você ficou.
Se permita que Deus te transforme. Se permita que Deus mude a tua história. Toma uma posição hoje. Porque não sou eu, Elane, que fala, é a palavra, é a Bíblia que fala contigo. Entenda o que Deus ele quer para você neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Só vou falar até aqui. Eu vou trazer outros vídeos contando outras situações, outras histórias, outros testemunhos para a tua vida, trazendo uma palavra para você também. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui assistindo até o final. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E eu tenho certeza que grandes vidas serão alcançadas através desse testemunho. Que Deus permaneça abençoando a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.